E Gustavo Segré? Não, está confirmado. Moraes autoriza a Justiça a voltar a operar depois das exigências. Agora, me parece que isso seria interessante dentro desse projeto de lei que está tratando as decisões monocráticas do ministro da Corte Suprema, que seja incluso esse tipo de questão, porque inerente ao cumprimento da lei está certo, mas é uma lei em uma interpretação de 11 ministros. Então, e já temos tido casos em que a interpretação constitucional de um não é igual à outra. Então, provavelmente dependeria da sorte de qual ministro toca o assunto para ter que saber se vai ou não. Depois, né? Não, mas caso, ali na turma, foi referendado pela primeira turma, é tudo alinhado, né, o Piperno? A decisão política. Mas, ou seja, deixa de ser uma decisão... Mas vou dar o exemplo quando a gente decisão começou. monocrática. A definição do ministro de dar 24 horas para colocar um representante legal não era possível de ser cumprida. Não era possível de ser cumprida. E justificamos aqui várias vezes. Não era possível. Então, essa tentativa de dizer, ou você nomeia em 24 horas, ou eu tiro a rede do ar. Era para tirar a rede do ar, não é para cumprir em 24 horas. Não dava para cumprir. O Telegram conseguiu fazer isso. Em 24 horas não dá. Caso de 2020. Não dá para cumprir. Só pode nomear se quiser, mas tem que fazer, de novo, Sim, lembrando. nomeou. Mas essa nomeação não está na junta comercial. E até não estar na junta comercial, não resolve. Você tem que fazer uma assembleia extraordinária na origem, nomear o representante, isso vai estar no idioma da origem. Vem para aqui, a procuração. Pode até vir com uma questão de tem que passar pela apostila da AIA, inclusive. Demora uns dias. Aí chega aqui, traduz, regulamentado. Aí registra em cartório a procuração. E somente depois vai para a junta comercial. Como você faz isso em 24 horas? Não tem como cumprir. Fala, Zé. Eu fico imaginando o representante do X aqui, como é que é esse contrato, né? Porque é uma batata quente, é uma guerra, e ele vai ser o responsável jurídico disso. E essa não é uma decisão mais do Alexandre de Moraes, e sim do Supremo Tribunal Federal, que deixou, inclusive, algumas dúvidas internas lá sobre a história de incluir Starlink nesse processo. Não era para ser assim. E mostra, mais uma vez, que as plataformas, elas querem ser diferentes das empresas normais, de todas as empresas. E eu acho isso muito estranho. Lei é lei, tem que ser seguido. O caso foi muito estranho. E vou voltar a dizer aqui, chamou a atenção do mundo inteiro para ver o que aconteceu. O que é que aconteceu? O X se adequou à legislação do país. Nada mais normal. E foi, Piperno? Levantou a mão. Não, olha, até para a gente esclarecer a dúvida, ó, puxei o caso de 2022 aqui, ó. Telegram indica ao STF novo representante legal do Brasil. Alexandre de Moraes havia dado 24 horas para... Então, veja, aqui, ó. A informação foi protocolada na corte após o ministro dar prazo de 24 horas para a empresa apresentar a informação. Caso o prazo não fosse cumprido, parará, e aí conta, então, até tem o nome do advogado que foi... enfim, indicado. Então, Segre, eu não Pode sei... ser uma nomeação, não chega a tempo. Aposto não uma pizza, uma pizzaria. Trabalho com isso há 34 anos. Não dá para fazer isso. Eu trabalho com investidores de fora que têm que nomear representante aqui. A formulação é simples. Assembleia Extraordinária dos Sócios no Exterior nomeia um representante aqui no Brasil. Essa ata tem que ser ratificada. Quando é ratificada, vem no idioma original. Porque essa é uma responsabilização. Gente, rapidamente só, vou precisar Peraí, Zé, eu vou precisar interromper vocês, porque nesse momento, então, o plenário do Senado aprova a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central. Já havia passado na comissão, né, de assuntos econômicos, aí foi para o plenário do Senado e nesse momento, então, o presidente do Senado mostrando ali os votos e anunciando que os parlamentares aprovaram a indicação de Gabriel Galípolo ao Banco Central. Tudo dentro do esperado, hein, Alangani? Absolutamente tudo dentro do esperado. Vai ser interessante observar as próximas reuniões do Copom daqui para o final do ano. Tem mais duas. Como é que vai votar Gabriel Galípolo, mas principalmente... Aí você acha que mesmo antes dele assumir em 2025 é necessário já acompanhar o movimento que acompanharia, que chegaria até lá. Exatamente, até porque agora ele já tem a chancela de que ele será
o presidente do Banco Central. Não dá para voltar atrás. Então, agora pode ser que tenha aí alguma mudança. Acho difícil, e principalmente depois de 1º de janeiro de 2020. Você acha que pode haver alguma mudança, hein, Piperno, na maneira como o Gabriel Galípolo vai agir diante de uma aprovação que já aconteceu no Senado? No curto prazo, de forma alguma. Vai continuar votando como como ocorreu nas últimas reuniões. Depois daqueles 5-4, é evidente que eles fizeram um acordo interno até para não provocar mais nenhum ruído no mercado. Ou seja, podemos até discordar um do outro internamente, mas na hora de votar vai ser 9. Faz igual a esquerda. Vai ser Discorda na hora, em Cachimbo público. da paz. Cachimbo da paz. Não, já teve rachas, rupturas. Por exemplo, o que é o PSOL? É uma ruptura. Fala, Segré. A dúvida vai ser se a taxa de juros vai aumentar 0,5 ou 0,25. Essa vai ser a dúvida e vai ser uma briga boa, porque, em teoria, segundo o informe Focus, que gosta tanto do Piperno, a taxa Selic deveria aumentar 0,75 e não 0,50. Se aumentar 0,75, vai ter um aumento de 0,50 em alguma das duas reuniões que faltam. E aí quero ver o Galípolo como está. Eu lembro que, na época que Meirelles era presidente do Banco Central, ele afirmou que o presidente Lula ligou para ele dizendo: baixa a taxa Selic. E ele falou: não precisamos fazer isso. Isso não conspira contra o crescimento. E ele estava certo. Vamos ver agora se o Galípolo tem mais coragem, ou o mesmo coragem, que o Meirelles. Porque que vai ter um pedido do presidente baixar a taxa de juros, não tenho dúvida, já falou agora. Esperamos que dê essa taxa de juros. Já falou publicamente, imagina o que vai ser em privado. Bom, Gabriel Galípolo aprovado, e a gente vai voltar agora a falar sobre o X, porque eu já estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando, então, o retorno do X. Diante do exposto, decreta o término da suspensão do X e autoriza o imediato retorno das atividades do X Brasil Internet Limitada em território nacional e determina a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte no prazo de 24 horas. E aí ele sai intimando todo mundo ali, a Anatel, a empresa, a Starlink, Brasil Holding, o próprio X, enfim. Vem então essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando que, portanto, todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades do X no Brasil em território nacional foram comprovados documentalmente e certificados pela Secretaria Judiciária. Alan Gani. Twitter X fez a sua parte. Agora, também a Suprema Corte deve fazer a parte dela. E qual é a tecla aqui que eu bato? Por que as contas foram suspensas? Todo mundo tem, a sociedade tem o direito de saber, os envolvidos têm o direito de saber. Você não pode ter ali um inquérito perpétuo. Outro ponto, ministro não pode agir de ofício, tem que ser provocado pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, pelo Ministério Público, senão há um claro conflito de interesse. Então, para o aprimoramento democrático do país, essa crítica é pelo aprimoramento democrático do país. Transparência e independência de instituições. O ministro Alexandre de Moraes também traz a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ou parte dela, nessa decisão, dizendo que os motivos que justificaram a decisão de 30 de agosto de 2024 não mais perduram. As insubmissões anteriormente verificadas foram cessadas, Fábio Piperno. Isso é importante, as insubmissões anteriormente verificadas foram cessadas, ou seja, o Twitter agora está agindo conforme o que determina a justiça. Você não concorda com o meu ponto aqui, com a minha ressalva, que sem agir de ofício e também com um motivo explícito pelo qual as contas foram suspensas? Eu acho que não cabe ao Twitter. Não cabe. Mas obedecer uma decisão judicial. Mas um princípio de autocontenção deles mesmo? Eu acho que pela democracia. Eu acho que pode haver algum princípio de autocontenção, sim, o que não elimina o fato de que eles podem ter, sim, identificado razões para tomar essa medida de força. Fala, Zé, como é que você avalia a decisão do ministro agora? É o óbvio, né? E demonstrou força, enquadrou o Elon Musk aqui no Brasil, uma coisa que ninguém acreditava, não havia outra possibilidade. E Ave Maria, se tivesse ganhado da Suprema Corte, não foi uma decisão isolada e mesmo que fosse, tinha que ser seguida, né? Mostrou claramente que a Justiça
brasileira funcionou e mais, chamou muita atenção, mais uma vez, para o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, né, a rede social ainda demora um pouquinho para retornar. Em alguns aparelhos já é possível, mas não há atualizações. Em outros, as pessoas sequer conseguem acessar. O Piperno está ali com a rede... O da esquerda não voltou. Ah lá, o da esquerda ainda não voltou. O Piperno tem dificuldade com tecnologia. Está em atualização, exatamente porque o ministro também intimou já a Anatel e a todos os integrantes desse meio que precisam se mexer para que as pessoas possam voltar a acessar a rede social X aqui no país. Fala, Segré. Quando a PGR manifesta alguma coisa, não necessariamente pode ser acatada pelo ministro. De fato, tivemos sugestões da PGR indicando uma coisa e o ministro tomou para o outro lado. Então... Mas eu acho que aqui foi mais uma questão protocolar mesmo, né, para cumprir todo o rito, porque o X vai lá e, né, indica tudo que é necessário, paga a multa e aí ele fala, olha, Procuradoria-Geral da República, tá tudo bem? E aí a Procuradoria-Geral da República, obviamente, vai sinalizar, porque que inconsistência depois que ela encontraria, já que tudo foi cumprido, né? Fora que já passaram o primeiro turno das eleições, agora não tem mais motivo para estar suspenso. Vamos embora. Bom, a gente vai trazer mais informações se tiver alguma atualização sobre o retorno do X aqui no país.